Olá, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um programa. Não pode errar o microfone, né? Agora vamos ajustar aqui. Agora sim, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Noite Inovadora, levado ao ar aqui pelo 89,1, todas as quartas-feiras, ao vivo aqui do Estúdio 2 da Inovadora FM. Obrigado pelo carinho de todos vocês. O pessoal que está acompanhando aí nessa live no Facebook, pode deixar recado para mim aqui, que a gente vai registrando. O pessoal já está deixando recadinho, né? As pessoas que estão acompanhando ao vivo, eu vou falar o nome de vocês, né, daqui a pouquinho. Pode falar o nome, o bairro que você está falando, que a gente vai mandar um abraço para todos vocês que estão acompanhando a entrevista dessa noite aqui na Inovadora FM. Deixa eu mandar um abraço também, não posso esquecer, o pessoal aqui de Descalvado. A gente tem muito ouvinte aqui em Descalvado, sempre quando eu estou lá trabalhando, o pessoal fala, ó, a gente está acompanhando aqui, manda um abraço pra gente aqui de Descalvado, Pirassununga, Santa Rita do Passa Quatro, pessoal de Santa Cruz das Palmeiras, Tambaú também ligadinho aqui na Inovadora FM, ouvindo toda a programação da rádio, né, durante todo o dia, e também no meu programa todas as quartas-feiras ao vivo. Bom, no programa de hoje, dia 6 de junho de 2018, nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios da Inovadora FM pela primeira vez, né, o seu João Bellini, fundador do Jornal do Porto, e também o André Bellini, né, o filho do seu João Bellini, que ambos, né, deixam a marca na história de Porto Ferreira com o Jornal do Porto. E ontem o jornal completou 41 anos de existência, e hoje nós convidamos o seu João e também o André para contar um pouquinho dessa história, né, principalmente por toda essa caminhada no Jornal do Porto, onde eu tive o prazer de trabalhar como entregador de jornal, né, e hoje eu tenho o prazer de colaborar também com o Jornal do Porto. Seu João, seja bem-vindo aqui nos estúdios. Muito obrigado, Di. Quero passar um alô aí, boa noite para os ouvintes da Inovadora, e dizer que é uma felicidade estar aqui, porque a gente está É aqui, história. É verdade. E pela amizade que a gente tem, por te conhecer também, né? Desde garoto. Eu vou na bicicletinha. Exatamente. Então isso tudo pra gente é gratificante, viu? O André é grande amigo, né? Mas vamos dar uma brincadeira. O André tinha até cabelo naquela época. O André, seja bem-vindo também. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Inovadora. Eu tinha cabelo nessa época. A gente brinca, o tempo. Bom, Nossa, né? o tempo passa, hein? O tempo rápido passa. demais. E seja bem-vindo também Obrigado, aqui, viu? obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar dando pra gente aí do O Jornal. André já do esteve Porto. aqui nessa Exato, né, no exato, programa do bem nosso inserido. amigo Alberto, né? Tive essa semana também aqui, no programa do Alberto. E inclusive ele tá aí assistindo a gente também. Opa, tá aí, né? A gente vai mandar, o pessoal vai mandando o alô aqui, a gente vai registrando aí para todos vocês. Seu João, uma história de 41 anos do Jornal do Porto, completadas ontem, né? Dia 5 de junho. Como que foi toda essa trajetória? Olha, Di, é uma parada, né? Na verdade, a gente nem imagina que a gente passou tudo isso, né? A gente começou com um jornal despretensioso, na verdade, né? E você acaba se envolvendo de uma maneira que você não é fácil parar, não. É uma decisão muito difícil. E a gente tinha, né? Eu já tinha uma escola, né? Eu desde 14, 15 anos eu já trabalhava no jornal Ferreirense. Ah, tá. Então o Ferreirense foi o primeiro? Foi o primeiro. O primeiro? Não, foi o primeiro. Ele é um dos maiores, é o jornal mais antigo Ah, de tá. Porto Ferreira que circulou aqui. Sim. 63 anos. Nossa. Só que não foi ininterrupto. Ele parou vários tempos aí, teve uns períodos de paralisação. Né? Então ele não foi um jornal que não ele passou por outros donos e tal, né? Mas eu trabalhei lá bem lá atrás, né? E lá também eu já escrevi uma coluna
esportiva do jornal ferreirense. Entendeu? Então a gente tinha já um pouquinho daquilo no sangue da gente que estava. E aí acabamos comprando uma gráfica, uma parte de uma gráfica. Primeiro, então, tudo originou-se aí dessa gráfica, Exatamente. né, que é a Gráfica São Paulo. Que é a Gráfica São Paulo, que está com 51 anos. Ah, tá. Então, 10 anos depois que eu tinha adquirido a gráfica, foi quando montamos o jornal. Foi quando nós montamos o jornal. Então, é um período assim, até curto, para que a gente fizesse uma mudança assim e tivesse uma responsabilidade muito grande de montar um jornal, justamente com um concorrente que era já mais forte, antigo, né? né? Também tinha gráfica, uma das melhores gráficas do interior, a Gráfica Fenille, que eu me orgulho de ter trabalhado Sim. lá, né? Trabalhei lá durante 9 anos. Então a gente já tinha uma noção do que era a coisa. Eu me tornei profissional de gráfica lá. Então, quando surgiu o jornal em 77, em 5 de junho, eu também tinha os meus ideais e acabamos seguindo, né? Tivemos muitos colaboradores Sim. que participaram, né? E a gente foi durante esse período todo aí trabalhando com muito afinco. Que é uma desafio, né? É um desafio. Todo dia é um desafio. Entendi. Né? Então a gente buscou isso, né? E está aí, 41 anos, né? A gente enfrentando, inclusive, a internet, né? Tá aí, né? O advento da internet, né? Uma mídia que veio para ficar aí, a gente não sabe até onde vai também. As mudanças na internet também, né? É verdade. Porque, então tudo tem seu tempo, tudo tem a sua... E o jornal está tentando aí sobreviver, né? E da mesma maneira quando nós começamos. André, o que você lembra, né, dessa época? Né? Não pode falar muito, né? Senão o pessoal fala que a gente é velho, né? Mas, né, que você, quando você, muito criança ainda, né? Eu me lembro muito que eu trabalhava, quando o pessoal estava trabalhando, porque sempre saía o jornal muito tarde. Porque virava madrugada. Então eu me lembro muito de ter dormido nas resmas do jornal. Então eu dormia enquanto eles O trabalhavam. pessoal entender a resma era que... São os pacotes de papel que Pra impressão do jornal. Impressão do jornal. E eles ficam tudo parece umas beliches mesmo de cama. Então eu me deitava lá naquelas resmas e passava lá madrugada esperando meus pais. Eu era muito novo, né? Eu tenho 44, começou o jornal há 41 anos atrás, né? Então, para mim, essas lembranças... E sempre ali, já também entrego o jornal até hoje. Né? Continua, né? Eu continuo, diagramo o jornal, falo no jornal, escrevo. É o jornalista. É a minha vida também. Eu estou ali desde quando eu nasci, gosto do que faço. E é o nosso ganha-pão, né? É dali que da gente poder dar para as pessoas que estão com a gente também ali colaborando, né? Inclusive, né, André, deixa eu começar a registrar a participação das pessoas aqui. Um abraço pro Marcelinho, a Gorete Furlanes acompanhando também, a Maria Clarete. A Maria Clarete gosta de me cornetar, viu? Ela falou que ia fazer uma feijoada e até hoje não fez, né, Maria Clarete? O William a Renata Schmidt, a Renata tá me cornetando. Essa eu não sabia que você foi entregador de jornal. Você gritava, olha o jornal. Ei, Renata. Então, o pessoal pode deixando um recadinho aqui no nosso Facebook, né, acompanhando essa live, que a gente vai registrando a participação de vocês também que estão acompanhando aqui pela internet. Quer dizer, né, seu João? 41 anos, advento da internet, e o jornal ele sobrevive até hoje. Isso. É aquela história, né? Quando se criou a televisão, o rádio ia acabar. Né? Todo mundo fala, agora a televisão, o rádio não vai mais existir. Estamos nós aqui para contar a história. É a mesma coisa com o Jornal Sertém, essa visão? Eu vejo o seguinte, que o jornal realmente tem sofrido demais com o advento da internet. Sim. Por quê? Porque é uma concorrência desleal, né? Assim,
Justamente porque Muito o rápido a jornal, informação, né? o jornal é semanal. Nós já tivemos um jornal bissemanário, circulava Me lembro. 2 vezes por semana. Sim. Então, o que acontece? A internet, ela não tem as mesmas regras, até agora, por enquanto, ela não tem as mesmas regras que tem o jornal. Que o jornal é submetido. Né? O jornal, se você cometer um erro, uma coisa, ele a lei é severa. Né? Agora, enquanto a internet, não. Hoje qualquer um pode falar, tem total liberdade de falar, é difícil até para as autoridades coibir isso, né? Mas eu acredito que futuramente vai acontecer isso que vai existir legislações. Acontecendo com os jornais também, porque cada um vai ter que assumir a sua responsabilidade, né? Entendi. Não é simplesmente chegar e ficar falando. Sem, né? Da maneira que quer. Então, no jornal não. O jornal, às vezes, você sabe disso muito bem, que às vezes tem notícia que nós não podemos pôr o nome. Não podemos pôr endereço. Não podemos. Nós podemos. Às vezes as pessoas ficam até bravas. Exato, mas mostra quem que foi. Exatamente, mas não é essa a razão. Né? Porque se pode você se falar o fato, mas você não pode falar as pessoas, quem estavam envolvidos. Exatamente. Né? Então a gente hoje tem que tomar muito cuidado. O jornal impresso, ele tem que ter muito cuidado do que ele põe na rua, das notícias que ele publica. Então eu acho que a internet, eu acho que para um futuro e não muito distante, eu acho que a internet já está começando esse trabalho da Polícia Federal, já investigar a veracidade dos fatos, né? Então você vê que a própria Facebook já foi punido por isso, né? Já foi punido. Porque, na verdade, hoje quem está sendo responsável por tudo isso que está saindo na internet é a própria Facebook, é a própria... né? O que fica arquivado isso aí. Exatamente, que estão dando essa... Então, eu acho que o jornal, ele vai ter que se reinventar, né? E enquanto tiver leitor, gente que gosta de ler, né? Que isso está difícil no Brasil, principalmente, né? O pessoal não gosta de ler, né? Então, nós vamos viver daquele pessoal que ainda tem a leitura como uma fonte de conhecimento e de cultura, né? Porque eu acredito que isso vai sempre existir, né? A pessoa que quer ser culta... E é o diferencial do Jornal do Porto. Tem que ter conhecimento, né? O Jornal do Porto tem um diferencial que é da cidade. Então tem que ter um classificado que é da cidade, você tem a notícia hoje reinventada, né? Porque você procura fazer uma entrevista, que outros jornais grandes não tem, a internet não tem, Facebook não tem. Então muitos sites hoje não conseguem nem acompanhar, eles põem notícias copiadas, informação mesmo em relação hoje para o jornal, que hoje você não encontra em internet nenhuma. Entendi. Bom, a Renata falou assim, o jornal é um ano mais novo que nós dois. Exatamente. Exatamente. Desde a época de Noraide e Mariana a gente já lia o Jornal do Porto, né, Renata? Fazia trabalho recortando o Jornal do Porto. Bom, verdade, 41 anos de existência e não é fácil realmente chegar até aqui, né, seu João, a respeito dessa história toda do jornal. Creio que o senhor fez muitos amigos, mas criou-se inimigos também. Sim, né? eu sempre agradeço a Deus por eu ter, por eu acreditar até que eu fiz mais amigos do que inimigos. Por falar a verdade, o senhor acha que... Pela forma que a gente age, tudo, a gente fez muito mais amigos do que inimigo. Então, esse é um ponto positivo para a gente, porque a gente sai hoje na cidade de Porto Ferreira, a gente sai aí, anda para todos os lugares, nós somos muito bem recebidos, com carinho. Sim. Então, a gente sente que mesmo aquelas pessoas que às vezes nos criticam, ela respeita. Né? Ela respeita, porque também nós respeitamos o leitor. Sim. Nós não saímos aí jogando qualquer coisa, não. Entendeu? A gente cumpre um papel agora, cumpre a nossa função, que é o informar o cidadão, né? E isso às vezes não é bem entendido
Mas a gente agradece pelo fato de ter uma acolhida muito boa. Nós temos aí assim, onde a gente vai, né, a gente tem uma receptividade muito boa. E é o crédito que a pessoa Sim. dá pra gente, né? Nós tocamos um jornal onde a população aderiu ao Jornal do Porto, né? Então, confia naquilo que está saindo. Eu gosto muito de uma frase de um leitor, eu não lembro quem que posta, né, principalmente no Facebook, né, ou na página do jornal, quando o André coloca a capa daquele final de semana, né, se você não leu o Jornal do Porto, não sabe o que aconteceu, né? Então, esse slogan ficou marcado, né? É o Tangerino. Tangerino, é isso mesmo? Ele que estuda... É um leitor assíduo. Toda semana ele coloca, um né? amigo, não leu o jornal, não sabe o que aconteceu. Exatamente. Né? Então, se a gente tem... E ontem foi um dia assim também muito gostoso, porque eu tive um momento que um assinante foi lá no jornal fazer a assinatura, a renovação de assinatura, e ele me falou: Belino, eu vou te contar uma coisa para você que eu nunca contei e tal. Eu trabalhava no fórum, me aposentei no fórum, ele é advogado, trabalhou no fórum, e ele falou assim, numa época veio aqui um advogado de Brasília, e ele acabou vindo parar em Porto Ferreira aqui fazer uma entrevista com... Não, ele era um jornalista. E ele acabou vindo em Porto Ferreira fazer uma entrevista com o juiz aqui de Porto Ferreira na época. E ele estava com o jornal do Porto na mão. E ele me disse que de Campinas para cá ele não tinha visto um jornal daquele estilo. Nossa. E eu fiquei contente, porque a gente... essa dimensão a gente não tem, né? A gente não tem essa dimensão. Não sabe quem é. Isso. Então para nós isso são glórias, né? Então é bacana, porque passamos por um regime militar, para nós não tivemos nenhum problema. E isso que eu queria até comentar com o senhor, às vezes na redação a gente acaba conversando, né, seu João I. O senhor acha que por causa de tudo isso que acontece hoje, né, a imprensa, não só o jornal, o rádio também, o senhor acha que sofre mais pressão agora do que na época do regime militar? Sim, eu acho. Né, naquela época o senhor tinha mais liberdade? O que a gente tinha que fazer era cumprir a lei, certo? Tinha uma lei de imprensa. Sim. Então, você cumprir a lei de imprensa, tranquilo. Você não... Como aquela lei de imprensa foi mudada, porque é da época militar e tal, tudo bem. Mas aquilo também protegia o jornal. Hoje, nós não estamos. Hoje o jornal, ele fica no Código Civil brasileiro. Ele é penalizado pelo Código Civil. Então, ali é amplo. Tudo é crime. Entendeu? Então, a diferença... Eu não estou aqui defendendo Só explicando militar. O que aconteceu. Mas a gente tinha base para fazer as coisas. E se você respeitasse aquelas bases, nós fomos processados. Mas nunca fomos condenados. Já no atual regime, já várias vezes. Porque abre fomos condenados também. É um nome mesmo, você não pode citar nome. Você não pode citar nome. A pessoa, num caso de polícia, ela tem o direito, ela não foi condenada. Ela ganha, ela vem em processo do jornal. Mas se ela perde, ela também não vai falar nada, né? Entendeu? Hoje é isso que a gente... Então hoje está tendo uma cobrança muito grande nas informações que eles querem que coloque nome, coloque... Isso, em Facebook é fácil. Em site, sem responsabilidade é fácil. Mas você, no jornal, você vai receber o processo. Você vai, com certeza, ter que pagar por essa penalidade. Então, hoje porque a pessoa não foi julgada. Mesmo, a pessoa não foi julgada. Então, o jornal ele tem que dar a notícia, porém tem que prepreservar toda aquela... fonte que tem que por exemplo, nós estamos estabelecidos há 51 anos. Né? E estamos no mesmo lugar há 51 anos. Nós nunca saímos dali, não. Entendi. Então nós temos um endereço fixo.
Nós temos inscrição, nós temos CGC. Nós temos expediente. Nós temos expediente. Responsáveis. Então hoje, isso aí você não vê. Você resolve imposto. Você tem uma Exatamente. série de coisas que você também beneficia a cidade. Você também faz parte da cidade, né? E é interessante. Ontem eu ainda comentei com o Paulinho na Rádio Comunidade. Comunidade, né? Comunidade FM. E ele me perguntou, eu disse para ele o seguinte: o que é gostoso a gente poder falar hoje é que o jornal ajudou o progresso de Porto Ferreira. Quando nós tínhamos lá atrás um município com 12 mil habitantes, era o jornal. O jornal estava lá. Né? E hoje nós temos quantos? 60 mil habitantes. Então, e o jornal está ali. O jornal está no mesmo endereço, entendeu? E está lá. Né? Lá. E o que acontece? Nós ajudamos a fomentar o progresso de Porto Ferreira. Eu contei até para ele o seguinte: nós temos aí uma empresa em Porto Ferreira, que eu posso falar com todas as letras, porque pessoas que a gente até fui homenageado por eles. Nós tínhamos aqui, eu montei uma empresa de distribuição de papéis, para papelaria e tal. Ela chamava-se Distribuidora de Papel Ferreirense. E logo depois eu montei o jornal. Né? Então eu não tinha condição de tocar gráfica, o jornal e a distribuidora. E eu vendia a distribuidora para o Travagin e para o Poelker. Hoje, essas empresas estão aí trabalhando. Sim. A Ideal é uma das maiores distribuidoras de papéis do ramo atacadista. Geração de empregos do no estado de São né? Paulo. E gera muito. Gera muito emprego, muita divisa. Está aí, é uma sementinha. Que foi plantada. Né? Eles tiveram todo o mérito, é claro, e o Claudinei, os irmãos, enfim, de transformar aquilo, o que eu comecei hoje numa bela de uma empresa. Fui até homenageado por eles, né? E eu fico muito feliz por isso. Então, a nossa vida, a nossa história tem aí, né, uma mãozinha aí no progresso português. Deixa eu registrar aqui, Rodrigo Procópio, né? Olá, boa noite, Rodrigo, né? Moro no Jardim Anésia, sempre ouvindo as entrevistas, parabéns, um abraço, tá? Confessa aí, Ozinho, que você adorava pintar os desenhos do Portinho. É verdade, eu gostava. Olha, gosto até hoje. E gosto até hoje com as minhas crianças de pintar. Como que surgiu de ter um espaço para criança no jornal? Você lembra, André, alguma coisa? Foi com a professora Dirlene, que começou? Dirlene Simões. Vamos... Nossa, ela foi uma entusiasta nesse sentido. E nós abrimos um espaço para criança. E está até hoje. Até hoje. Manteve, né? Nós fazemos kits de caderno de desenho, quebra-cabeça, bloquinho de rascunho. Estamos lá, o ProErd, né? Tá vendo? O ProErd tá com a marca lá no Jornal do Porto, Gráfica São Paulo. Fala da última campanha que nós fizemos do Dia das Crianças. Foto das crianças, que ela chega lá na hora, ela levava o recorte do portinho, pintava e entregava lá e tirava uma foto. Ganhava um pôster da criança. Na hora. Já imprimia ali. Esse próximo também, outubro, vai ter pensando também essa promoção, algumas promoções. Isso. Então o jornal hoje vive disso. Hoje é promoção. Hoje você tem o leitor premiado, que você sorteia para os seus leitores. Você entrega na hora do sorteio, quando o cara faz a renovação, ele tem um cartão de fidelidade, que ele tem desconto nas empresas de Porto Ferreira, que são nossos parceiros, que dão desconto para o pessoal. Que na hora que você for ver se a pessoa tem várias empresas, médico, farmácia, que dão desconto. Então acaba sendo, troca elas por elas pela assinatura. Tem o sorteio da assinatura, tem a entrega dos prêmios da Associação Comercial, que tem uma distribuição muito grande de prêmios que eles estão fazendo aí. Mais de 70 mil reais. Eu tive a oportunidade de entrevistar. Então, nós somos parceiros. O jornal hoje ele se dedica também
condições ao leitor, né? Hoje você está premiando o leitor por ser seu parceiro, né? Tanto na banca quanto como assinante. Então, na hora da renovação, o cara também está concorrendo ao ter o dinheiro de volta na renovação. Então, a renovação do Jornal do Porto é essa luta. Por que continua hoje? Porque é da cidade. É o pessoal da cidade que leva o Jornal do Porto. Não é só... você tem... É um produto carregando outros produtos. Lá dentro a gente carrega os comerciantes, a gente carrega os classificados, a gente carrega o Dom Portinho, a gente carrega a Dona Candinha, a gente carrega todos os caras que fazem as propagandas com a gente, todas as empresas que nos ajudam, né? Os editais, prefeitura. Então, isso tudo são órgãos que fazem parte do trabalho de uma empresa. Entendi. Que tem uma gráfica própria, que é a gráfica que começou fazendo jornal, é uma gráfica que faz folhetinho para pôr dentro do próprio jornal. Então, é uma empresa trabalhando. É um trabalho. Agora, o gratificante é que você tem a credibilidade das pessoas. Quando o jornal começou, seu João, logicamente que hoje é tudo mais rápido, a informação é mais rápida, hoje todo mundo fica sabendo de tudo. No começo, creio que era mais complicado, por exemplo, o senhor ir atrás da notícia, de ir lá tirar uma foto, de postar, era tudo mais difícil. Não, tudo. Pra você ter uma ideia, a gente fazia o jornal e fotografia. Fotografia tem que sair, fazer a fotografia, levar para um fotógrafo. Na época, aí nós corríamos atrás do Artemio, do Célio, do Silvio, enfim, de todos eles. E eles nos atendiam maravilhosamente bem. Eles já faziam uma foto, essa foto a gente punha num ônibus aqui e mandava para Ribeirão Preto fazer os clichês. Clichês é o tipo de um carimbo em zinco que a gente colocava junto com o tipo para sair a fotografia no jornal. Quando ele não fazia na mão, né? Aí quando não tinha outro recurso, eu fazia o desenho na madeira e recortava para ilustrar a matéria. Entendeu? Então, isso... Quer dizer, o senhor acabava trabalhando ali, era a dedicação da vida total ao jornal. Não tinha mais, a minha vida era o jornal. Jornal, 24 horas. Era correr atrás da notícia, era ver o que ia sair no final de semana. Tinha colaboradores, né, o Edson dos Santos, tivemos bastante gente que nos ajudava a fazer notícia, né, produzir notícia. Professor Rosa Camargo, né, tinha uma coluna, enfim. Várias. Nossa, a gente não tem nem jeito de citar todos aqui. Mas a produção do jornal mesmo era dificílimo, né? Então, quando a gente passou isso, quando ele era feito à mão, nunca o jornal deixou de circular com menos de 10 páginas. Nunca? Na história dele, 41 anos, nunca deixou circular com menos de 10 páginas. Olha. E teve uma época que essa o André passou... Deixa eu mandar um abraço. O Clever tá assistindo, viu? Ao vivo. Ô, tchau, seu corneteiro. Seu time vai perder hoje, viu? Você acabou de entrar aí nessa live. Eu tô vendo você aqui, viu? O Tião, né? Um abraço pro Tião. E aí o senhor tava falando, então, que... Teve uma edição que quebrou a máquina lá, né? E não tinha como arrumar. Aí, o que nós fizemos? Montamos todas as páginas e levávamos em descalvado um amigo nosso lá imprimir, na gráfica de lá, né? E a gente levava o papel e todo o material lá para ele imprimir para a gente, e a gente trazia aqui para fazer o acabamento. Isso era... Você passava 2, 3 noites lá. Eu me lembro uma vez que o jornal foi feito num tamanho menor. Exatamente. Que quebrou a máquina também. Teve uma das ocasiões, da ocasião que quebrou a máquina e nós não tínhamos nem condições de levar para descalvar aquelas enormes páginas de chumbo. Né? Não tinha nem como transportar. Não tinha, estava difícil. Então nós fizemos um jornalzinho, o tamanho estava pequenininho, hoje folha 4, e eu grampeei como se fosse uma revista e soltei o jornal. Não ficou sem? Não ficou sem. O assinante nosso não ficou sem o jornal. Mesmo diante de todos Mesmo de tantos problemas, não era eu não admitia fazer isso, né? Eu cobrava de mim mesmo, né?
Então, são histórias que é lógico, isso Acompanha esses 41 anos. Então, são coisas que passamos, né? E hoje a gente vê que está tudo um pouco bem mais fácil do que era, né? Na época nós chegamos a ter mais de 30 empregados. Nossa. Né? Entre a gráfica e o jornal. Então, era né? Então tinha que ter muita gente. Né? Isso, a gente vê que está aí o resultado, por isso a gente tem assim, bastante liberdade de dizer que a gente não teme nada, não, porque na nossa vida sempre foi isso. Então, é aberto. Não tem nada a temer, não tem nada a esconder. E acabou. Tem alguém aí que critica e tal, mas não... Eu acho que devido a todos esses 41 anos de sucesso do Jornal do Porto, acabam incomodando pessoas. Não, exato. Sabe por quê? E, inclusive o jornal também, só cortando um minutinho. Pode falar. Que o jornal também não parou no tempo. Foi não é o Jornal do Porto só o papel. Hoje ele incomoda porque ele entrou em outro campo. Ele tem a Web TV com a nossa parceria. Ele tem lives ao vivo no Facebook. Ele tem o site nosso, com material nosso, com coisas nossas. Isso acaba incomodando. Né? E isso está vendo que o jornal tem um progresso. Para aqueles que acham que o jornal vai acabar, vai demorar. Vai acabar. Se acabar, vai demorar. Mas até então nós também estamos fazendo parte da modernidade. Não ficou parado no tempo. Está aqui Já em 1989, se não me engano, o jornal já estava na internet. Já foi um dos pioneiros. O pioneiro aqui na região. De postar as notícias. Postava as notícias no jornal. site. Pô, o Dom Só que Portinho, tinha pouca gente, né? o Dom Portinho, ele tinha... Teve uma professora que quis lançar um CD-ROM na época. Olha. O Dom Portinho tem um CD-ROM na época. Ela fez com desenhos, com coisas... Animação. Educativas. Para as crianças. Só que naquela época era 100 pessoas que tinham computador. Mas a cabeça já estava sendo renovado. Então agora nosso próximo passo vai ser mais digitalização. Sim. Né? Vai ser agora com o novo estúdio. Um novo estúdio virtual. Então nós estamos aí fazendo um novo aplicativo. Que vem vai por aí, lançar um aplicativo para também, o jornal. Para o jornal. Quer dizer, não parou no tempo. Não pode, não tem como mais parar. Então agora você para do E momento. talvez isso que acaba incomodando. Incomoda porque eles acham que a gente... Nós sempre respeitamos os nossos concorrentes, sempre. E sempre procuramos ajudá-los, e não... Sim. Então, ninguém tira nada... Nunca negamos que a pessoa possa copiar e colar, como diz hoje, né? Só que tem que ser fiel da fonte, né? Fonte. Olha, não foi inventar, extraído do jornal. Não inventar, usar com fidelidade. Incluir foto, incluir nomes, incluir baixaria. Né? E aí não dá para aceitar. Então isso incomoda, aí a pessoa começa a te degradar por aí, né? Vou mandar um abraço para a Andréia Lousada Momisso, acompanhando também essa live. Obrigado, viu? Olha, essa aqui é minha ouvinte número 1, viu? Deixa eu pedir benção para ela, porque senão depois eu apanho de cinta, viu? Benção, viu, mãe? Eu tô vendo que a senhora tá acompanhando, senão ela me bate de cinta, minha mãe, acompanhando também. Então, falando de toda essa história do jornal, o senhor lembra nesses 41 anos, né? Puxando na memória do senhor, uma capa do jornal que o senhor falou, não, essa capa é a que eu considero que vendeu, por exemplo, mais jornal. O senhor lembra algum fato que o senhor publicou ou falou, isso aqui foi o que marcou? Teve um caso bem lá atrás, eu não vou contar de caso triste e degradante para a família Porto Ferreira. Isso eu não vou falar. Eu vou dizer o seguinte, uma notícia simples, bem simples, chegou na redação lá da gente que estava acontecendo um derrame de notas falsas aqui em Porto Ferreira. Isso naquela ocasião era nossa, né? Todo mundo ficava com medo, né? E nós nós fomos na polícia, conseguimos pegar dados lá, certo? Fomos na rodoviária para ver onde estava o foco ali
da conversa. E noticiamos, né? Noticiamos que aquilo estava acontecendo em Porto Ferreira. Osni, foi uma febre. O pessoal queria saber o que estava acontecendo. Exatamente. E essa edição foi uma coisa inesperada, né? Porque para nós era uma cidadezinha, uma notícia normal, né? Que hoje é corriqueiro. Hoje então nem se Nota fala. falsa. Eu me lembro de uma do Mamonas Assassinas. Que vocês publicaram também? Nós publicamos praticamente foi meu primeiro furo de reportagem bacana, assim, que você tomou conhecimento? Por coincidência, um bombeiro que prestava serviço no clube de campo também prestou serviço no socorro lá. E ele tinha as fotos todas do. Olha, então vocês acabaram. Nós saímos na capa com a foto do helicóptero resgatando um corpo, né? Infelizmente era uma tragédia, mas era uma tragédia nacional. Mas vocês acabaram. E nós tínhamos fotos exclusivas do bombeiro. Claro que passou por um crivo do capitão para poder liberar as fotos e tal. E aquela coisa, o cara confiou na gente de não dar notícia, prejudicando, ofendendo, fazendo sensacionalismo sobre aquilo. Entendi. Foi uma notícia como todo a mídia deu. Só que as nossas fotos, na época não tinha internet. Então nossas fotos foi exclusiva. Então para mim marcou muito essa do Mamonas Assassinas. Jornais de Ribeirão Preto, Campinas, cidades grandes, ligavam pra gente passar as fotos pra gente. Olha só, então foi uma época foi realmente exclusivo, não tinha nada. E porque um bombeiro amigo nosso acabou não cedendo a foto que ele confiou no trabalho. Exatamente. Fazer o sensacionalismo daquilo. Não pôs nenhum cara totalmente desanimado, alguma coisa assim, não. Foi uma noticiou. E essa é uma das razões também que a gente tem feito isso durante todos esses 41 anos, de não mostrar fotos de crime, essas coisas, da primeira página. Opa, deixa eu mandar um abraço ao Paulo Carvalho acompanhando também. Paulinho, obrigado. Tá acompanhando ao vivo aqui nossa live também. Paulinho, grande parceiro e amigo aí, parabéns, né? E então esse fato marcou para o senhor e para o André também. Mas tem bastante. Tem muitas aí que. De todo dia, toda semana. Existe. Toda semana é muito gostoso. Por exemplo, fazer uma pergunta de leitor agora. Eu gostaria de ver um jornal que saiu em 1990 de tal coisa. Vocês têm esses exemplares ou não? Nós temos tudo isso aí encadernado. Olha, então tem um arquivo. Temos um arquivo e o museu também tem. Olha, desde o primeiro número nós temos todos lá no jornal. Então uma pessoa. Se ela souber a data, mais ou menos, que ela pode consultar. Olha, que legal. A gente tira um xerox da pessoa. Olha, queria ver uma notícia lá que aconteceu. Essa semana uma pessoa que foi Miss, queria ver, ela tá com a data lá, ela vai me mandar. E vou procurar para ela. Olha que legal. Então, porque fica marcado. Né? Tem um detalhe, né? Quando nós fizemos 40 anos agora, o ano passado, nós publicamos todas as principais notícias que o jornal deu na efemérides das notícias do jornal. O que acontece? Nós fizemos 4 ou 8 ou 6 páginas só da história, só das chamadas das principais notícias. Isso de 1977 até o fim do ano, até o meio do ano passado. E vamos soltar agora, nessa edição de sábado, de sexta-feira. Opa, exclusividade. Também vamos falar das principais notícias que saíram nesse ano. As principais notícias. As principais notícias, os destaques. E outro fato também, nós vamos digitalizar todo esse arquivo. O arquivo será digitalizado para a prosperidade, né? Para que agora a pessoa chegue e procure lá no nosso aplicativo, que vai estar lá por data, por ano. Então nós vamos começar desde o número 1. Nós vamos contar a história de 40 anos de jornal em um tempo aí dentro do aplicativo. Então a pessoa que teve o aplicativo, ela vai ter o acesso ao conteúdo do jornal dos 40 através desse aplicativo que ela vai baixar no seu celular, tablet, computador.
Então é a história que não para, né, Sérgio? Não, ela é o registro de minuto a minuto, né? Tudo está acontecendo. E é uma profissão maravilhosa, né? Todo dia é uma notícia nova. Você trabalha numa redação que toda hora é uma coisa nova. Foto das crianças a gente já conversou, a gente já É. conversou, inclusive na redação, eu, o senhor, o André, o Paulinho, o Tião, às vezes, né, numa roda de amigos conversando. E a gente sempre fala isso, né? Que quando o trabalho é sério, né? Quando o trabalho é honesto, os frutos que colhemos todos nós, né? E a gente procura separar as coisas, entendeu? Não é qualquer notícia, qualquer coisa que a gente fica pondo, não. A gente procura saber. Analisar. Não é porque estão falando que aconteceu lá. Não. É a fonte, nós né? não vamos. É Enquanto a gente não tiver certeza, Não publica. nós não vamos publicar. Eu sei que às vezes até Chamaram as fake news. Suicídio, principalmente. o leitor, às vezes colocar suicídio. o assinante pega o jornal, o leitor, mas não saiu nada sobre tal coisa. Não saiu porque nós não temos. Nós não respeitou. Nós não temos prova que aquilo é verdade, que aquilo vai realmente. Porque se for montar um jornal com notícias falsas, É fácil. a gente faz igual muitos sites por aí, né? Publicando sem Só fonte. que o nosso nada. caso tem custo, né? Tem custo. Então, nós temos que ser racional. Não podemos sair aí publicando qualquer coisa. Então, muita gente fala, mas o jornal não deu essa notícia. Não deu porque ainda nós não temos Não tem respeitou ali. Nós temos que ter A verdade. fonte, tem que saber se é realmente verdade aconteceu. aquilo. Entendeu? Então, essa é A linha nossa. E não adianta. A pessoa reclamar, não adianta, porque a gente vai continuar agindo dessa forma. Entendi. Porque não adianta eu passar uma mentira, depois, passar uma notícia e depois ter que desmentir. Na outra edição, olha, isso não aconteceu, os donos. Desculpa aí que. Aí não é um jornalismo. Não é, entendeu? Correto. Então eu acho que quando você põe uma notícia, você pode até correr o risco de errar, porque nós somos humanos. Mas não deliberadamente, né? Então é essa checagem de fonte. Então a gente percebe essa preocupação do jornal, essa checagem de fonte, saber se aquele fato é real, de ir atrás, de saber. Procuramos respeitar as pessoas, entendeu? Quando damos uma notícia, às vezes não vamos execrar ninguém, não. Bom, deixa eu registrar aqui, a Andréia Momesso parabeniza a família Bellini, né, pelo aniversário do Jornal do Porto. O doutor Alexandre Fazito, né, grande amigo, parabéns pela entrevista. Osni, parabéns ao Jornal do Porto, os amigos João e André Bellini, né, o doutor Alexandre acompanhando também essa live, né, e as pessoas aqui a gente vai registrando, né, e essa live vai ficar depois, as pessoas que não conseguiram assistir do começo, vai ficar. Estou concorrendo, né? Para mim é muito difícil concorrer com o Jornal Nacional nessa hora, né? Mas a gente tá tentando, que ainda vai ficar salvo lá. Mas para mim é muito difícil. Mas aí para nós também é um privilégio. Eu estou concorrendo, então eu tenho que pedir ajuda para os meus amigos, acessar. Sim, com reportagem, com novidade, né? Sempre alguém aqui trazendo uma novidade. Toda semana a gente alguém tá batendo papo, conversando. Isso é muito bom. Né? Dando oportunidade para pessoas virem aqui, que nem pra gente. Conversar. Os nossos, né? O que acontece na nossa vida história, também. A história da nossa. Como tantos outros têm em Porto Ferreira, né? É verdade. Então, procurar fazer o caminho certo, para colher os frutos certos, né? Bom, infelizmente, né, o nosso tempo é escasso, né? É uma prosa aí para muito tempo, né? Mas em nome de toda a Inovadora FM, de todos os ouvintes e particularmente em meu nome, muito obrigado, parabéns, tá? Obrigado também pela oportunidade que o jornal, aquele menino, né, que há muitos anos atrás entregava jornal. Eu conto isso para as crianças, né? As crianças do ProErd sabem dessa história e hoje eu tenho o prazer de poder colaborar um pouquinho dentro do jornal. Olha, Osni, da mesma forma que você está falando, que você, menino que entregou o jornal, ontem eu e o André e minha esposa, a esposa do André, Mafalda, estivemos numa pizzaria e o dono da pizzaria chegou em nós e veio lá falar com a gente.
Sentou lá com a gente. Fez questão de estar Fez questão e você sabe o que ele me disse? Eu já não... Que ele foi um entregador de jornal. Olha. Aí ele contou com quem estava, com quem... Olha só. O senhor vê como que é a história, Cara, né? hoje ele é um profissional bem sucedido, me disse que aprendeu muito a ter responsabilidade. Ele era um menino de 14 anos, 13 anos, entendeu? Na E época- a nossa geração está aí. Exatamente. E estamos aí. É verdade. E Então, que geração? É o que eu falo, geração totalmente, não menosprezando as gerações atuais, mas enquanto nós tínhamos oportunidade de aprender uma profissão, nós, né, tínhamos essa E liberdade hoje dos até a nossos lei não pais. deixa mais fazer. Então, A lei põe aí, muita coisa para você. naquela falar, época a gente já estava ali, já Então aí convivendo. todos homens bem-sucedidos, se não é bem-sucedido numa profissão, Tem o seu trabalho. mas tem o seu trabalho digno, né? É isso que é importante, né? Infelizmente Mudou-se. não é mais nada assim, né? Mas a gente continua tendo aí um passado que nos honra de dizer, viu? Só lembrar também, antes de eu encerrar essa entrevista, as pessoas, né, o jornal, né, André, ele toda sexta-feira já está aí nos pontos de vendas, mas aquela pessoa, olha, eu nunca pensei em receber o jornal na minha casa, ou toda semana eu compro. Como que a pessoa pode fazer para ser assinante do jornal? É só ir até a redação do Jornal do Porto, ou ligar no 3581-1227, que nós vamos até a casa da pessoa, fazemos a assinatura dela, levamos o cartão fidelidade. Não tem nem a necessidade Não da precisa, pessoa ir lá. não Ela precisa. liga. Ela liga, que a gente vai até a casa dela. Ou até a passe residência. e-mail, Sim, até por hoje e-mail. consegue Por e-mail, a gente efetivar tem, uma... dá para fazer um contato legal aí com o pessoal aí. E de sexta-feira, a 1h30 da Opa, tarde. projeto novo. Nosso novo projeto de contar o que vai sair no Jornal do Porto. Exatamente, Então, as pra aquele- manchetes. As né? manchetes nós vamos dar de primeira mão na sexta-feira já Há na uma TV. hora. Muito bem, André. Você também, parabéns, obrigado Muito aí obrigado. por essa convivência, né? Amigos aí que eu guardo no coração e obrigado pela oportunidade também, Eu que viu, André? agradeço a inovadora por essa oportunidade, tá? E vamos continuar nessa Trabalhando, luta aí, né? né? Muito obrigado. Vamos trabalhando, né, A Sérgio? gente, a gente não sabe fazer outra coisa, né? É verdade. E vamos continuar nesse trabalho, né? Mais uma vez, obrigado, então, seu João André, aos amigos aí do Facebook, muito obrigado por ter acompanhado. Lembrando que essa entrevista vai ao ar amanhã, ao meio-dia e 15, com a apresentação do Williams Trindade aqui dentro do Jornal da Cidade, na Inovadora FM, né? Toda remodelada, com novos programas, e o Jornal da Cidade trazendo as informações locais, né? Aqui dentro da programação. A todos vocês, obrigado de coração. Semana que vem eu volto com outra entrevista aqui nos estúdios da Inovadora FM. A todos vocês, Deus abençoe, um abençoado, né, restante de semana, e até a próxima quarta-feira com mais um programa Noite Inovadora pelo 89,1.